Na planície fértil vivia um fazendeiro chamado Mateus, cuja vida dependia de um poço profundo e antigo cavado em sua terra. A água daquele poço era pura, abundante e fornecida por uma fonte subterrânea que jamais secava. Certa estação, uma forte seca atingiu a região. O nível do poço baixou e Mateus sentiu medo. Ele sabia que precisava ir até o fundo do poço, limpar as pedras soltas e confiar que a fonte de água fresca voltaria a jorrar. Era um trabalho difícil, que exigia fé e paciência. Mas a pureza da água valia a pena. Enquanto ele hesitava, um vizinho esperto, mas não muito honesto, chamado Ciro, que tinha um pequeno riacho, sujo e estagnado, que passava por sua terra, se aproximou. Ciro sorriu e disse: Mateus, por que um trabalho difícil? Eu posso cavar uma pequena vala e desviar um pouco da água do meu riacho para sua terra. É uma solução rápida e fácil. Apenas me pague uma taxa e a água fluirá hoje mesmo. Mateus olhou para o trabalho duro de limpar seu poço e olhou para a solução imediata de Ciro. Nisto procedeste loucamente, cochichou a sua consciência, mas ele ignorou. Ele pagou Ciro. A água de Ciro veio rapidamente, mas era turva e fraca. Ele mal irrigou a plantação e, pior, trouxe consigo algas e pestes. O que era para ser uma solução rápida se tornou um problema constante. Ele precisava brigar com Ciro toda semana para garantir que a vala não fosse bloqueada. Ele gastava seu tempo tentando filtrar a água suja em vez de cuidar da plantação. Ele estava preso a Ciro, pois dependia do seu riacho. Mateus olhou para o seu precioso poço, que ele havia abandonado. Estava vazio e ainda esperando para ser limpo. Ele percebeu que havia trocado uma única e difícil tarefa de fé: limpar o poço e confiar na fonte, por uma série interminável de conflitos e dependência. Ele havia evitado o esforço de um dia, mas garantiu para si mesmo uma vida de guerras constantes e desgastantes. Aí você vai me perguntar o que isso tem a ver conosco, Carminha? Vejamos o contexto da história do rei Asa, rei de Judá. Ele foi um bom rei, reinou longo tempo, e em uma guerra contra a Etiópia, ele venceu com um exército muito inferior do que o da Etiópia, porque ele confiou em Deus. Mas aí o que aconteceu? Numa outra situação, onde uma guerra bem menor que ele estava enfrentando, que era contra o rei Baasa, o rei de Israel, aí a gente vai para o ponto da nossa palavra de hoje, que está lá em 2 Crônicas 16:9, que diz... E qual é o título da nossa mensagem? Cuidado, não faça loucura, não proceda loucamente, não faça loucura. Olha só o que está escrito em 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí continua. Nisto procedestes loucamente, pois desde agora terás guerras. Então, essa segunda parte do versículo foi a parte que eu li a parábola, relativa à situação de você ter um grande desafio, em vez de você buscar a Deus, você busca uma outra solução. Então, o rei Asa, ele não buscou a Deus para essa segunda guerra, ele foi até um rei vizinho
E em vez de confiar no Senhor, ele trocou a proteção divina por uma aliança humana. E o resultado foi uma profecia que a partir daquele momento sua vida seria marcada por conflitos incessantes. Bom, de cara eu já vou pedir para você assistir o vídeo até o fim, para ver que nenhuma situação, nenhuma única, nosso amado Senhor, nosso amado Deus, ele não está vendo. Em todos os olhos deles estão sobre toda a terra. Ele é todo poderoso e trará conforto para você. Mas também, na segunda parte, a gente viu uma séria advertência para aqueles que não confiam nele. Vou pedir para você assinar o canal, clicar no sininho até ficar preto, porque aí você vai receber notificação de cada nova mensagem. E pedir para você curtir a página também, porque eu posto no Facebook e no YouTube. Compartilhe esse vídeo, quem sabe nesse exato momento alguém está precisando de ouvir essa palavra. Bom, então voltemos lá ao 2 de Crônicas 16:9. Então, são duas partes que nos revelam o caráter de Deus e a chave para experimentar seu poder. Bom, nós começamos com a parábola do poço, né? E do vizinho que tinha uma água estagnada e assim, que não prestava, né, para a plantação. Mas naquele momento pareceu para Mateus, o fazendeiro, que aquela água que seria muito mais fácil, porque o poço era profundo, ele teria que descer até o fundo, tirar as pedras, limpar o poço, e pareceu muito difícil esta solução. Então ele foi para uma que estava ali ao lado dele, imediata. Mas só que, como vimos na parábola, ele trocou uma certa dificuldade no momento, uma dificuldade talvez mais aguda, mais forte, por um problema que se estenderia constantemente, que foi esse conflito com o Ciro, que foi o vizinho que ofereceu a água turva. Então, o rei Asa, então ele tinha sido, como eu falei antes, um grande reformador, mas no final do seu reinado, quando ele estava, né, diante da ameaça que eu falei com o rei Baásia, ele buscou a Síria, em vez de buscar a Deus. E aí, esse versículo que a gente leu, que está em 2 de Crônicas 16:9, é o profeta Hanani que vai procurá-lo e disse: você teve a promessa de poder de Deus disponível, mas escolheu confiar no braço humano. Nisso procedestes loucamente. Então, é algo assim muito forte, né? Então, qual que é o foco de hoje? Eu quero advertir vocês, cuidado, não faça loucuras. Mas você não vai estar na sua força. Há o nosso Deus poderoso que está olhando sobre você, que está vendo todas as coisas. Então, eu vou... E se você proceder loucamente, o que vai acontecer? As lições da parábola do poço, assim como o rei Asa, Mateus trocou a fonte inesgotável e a plena confiança na providência de Deus, que ali era representado pelo poço, por uma aliança humana conveniente, a água suja de Ciro, que apareceu mais rápida, apareceu imediatamente. Então, essa parábola nos ensina que quando o coração se afasta da total dependência de Deus e confia em soluções humanas, estratégias rápidas, o resultado é multiplicação de problemas. Eu tenho uma amiga, a Soninha, ela, há muitos anos atrás, mais de 35 anos, ela falou assim: Carminha, a solução que você está tendo é pior do que o seu problema, diante de uma situação específica. E é mais ou menos isso que acontece aqui. Você, às vezes, vê um problema, está diante de um problema e parte por uma solução que
é pior do que o problema, né? Então, na parábola, o Mateus ficou cheio de problema, ele ficou em estado de guerra contínua, conflitos e preocupações que ele mesmo criou. Então, a verdadeira paz está em retornar ao poço, confiar que aquele que vê o coração é o único que pode suprir toda necessidade de forma pura e duradoura. Olha, eu vou te falar, isso não é tão fácil. Vejam que quando eu falei do rei Asa, já tinha tido um problema muito maior, que era uma guerra contra os etíopes, e eles eram uma multidão, ele tinha muito menos pessoas. E aí ele confiou em Deus. Em outra oportunidade, numa guerra tipo mais local, uma guerra interna, ele talvez pensou, não, essa daí eu posso lidar, essa daí eu tenho forças. E acontece que ele passou a sofrer, né, o ataque da Síria, ele passou a ser... Aquela repreensão que ele recebeu do profeta, ele não acatou, ele morreu de raiva e mandou prender o profeta. E ali ele começou a perseguir o povo dele e não teve um fim bom. Então, o que isso quer dizer? Que a gente tem que estar sempre atento mesmo, porque a gente mesmo precisa de manter essa confiança constantemente. Não é porque eu já estou há muito tempo, né, no caminho com Jesus, que eu não vou enfrentar um problema, que eu não vou ter dificuldade em confiar. Então, cuidado, não faça loucuras. Confie sempre, porque esse risco de, numa situação na frente, você fraquejar em relação à confiança com Deus, isso pode acontecer na sua vida. Então, eu vou hoje partir agora para... Né? Então, a gente falou que o cara procedeu loucamente, porque deixou de ouvir a Deus para ouvir alguém em quem ele enxergou socorro. Mas esse alguém só trouxe complicação, essa nova situação. Mas nós vamos voltar para a primeira parte do versículo. E eu vou ler aqui de novo essa parte, porque o versículo diz assim, que porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, é essa parte que nós vamos passar agora. Então, a gente viu a loucura do rei, né? E sobre essa parte eu quero também lançar uma nova parábola. É o farol e o pequeno barco. Numa costa rochosa e perigosa, erguia-se um farol inigualável, chamado o Vigia Fiel. Sua luz, alimentada por uma fonte de poder inesgotável, tinha o alcance de toda a terra e podia penetrar a mais espessa névoa. Numa noite de tempestade furiosa, quando o mar se levantava em montanhas escuras, o guardião do farol estava de vigília. Na baía havia centenas de navios grandes e poderosos, ancorados em segurança. Mas o guardião não fixava o olhar neles. Longe, na escuridão e no caos da tempestade, lutava um pequeno e frágil barco de pesca chamado Fidelidade. Seu capitão, um homem chamado Coração, estava exausto. O barco era pequeno, as ondas eram gigantes e a escuridão era total. O motor tossia, a água invadia o convés. O capitão Coração estava aterrorizado, sentindo-se pequeno e prestes a afundar. O guardião do farol, porém, tinha seus olhos fixos neste barco.
Ele não olhava para a frota segura na baía, mas para aquele único e pequeno ponto de luz que lutava contra as trevas. O guardião não apenas observava, ele agiu. Com as mãos firmes, ele ajustou a lâmpada, direcionando todo o imenso poder do farol para aquele pequeno barco. A luz perfurou a névoa e as trevas, criando um corredor de luminosidade que protegia e guiava o barco. O capitão Coração não tinha mais forças para lutar, mas ao ver o feixe de luz inabalável sobre seu barco, ele soube: eu não estou sozinho. O farol está me vendo, a força dele está lutando por mim. Naquele instante, o guardião sorriu. Ele havia encontrado aquele cujo coração estava inteiramente fixo na sua luz. Ele usou toda a força do farol, sua luz, seu poder, sua vigilância, para garantir que aquele pequeno barco chegasse seguro ao porto. Essa é a parábola. O que isso pode nos dizer? Pode nos dizer que a natureza onipotente, onipresente de Deus, seus olhos passam por toda a terra. Esta frase nos diz que Deus não está distante, nem de mim, nem de você. O Senhor não é um observador passivo ou limitado a um templo, a um local específico, a uma determinada hora. E ele vigia constantemente, não há nada que escape do seu olhar. Ele vê as ações públicas e os pensamentos secretos, as alegrias e as lutas. Isso traz consolo, porque sabemos que não estamos sozinhos. E nos traz a seriedade, pois nossas ações são sempre vistas. E Mateus fala, né? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Nunca, jamais vos abandonarei. A gente pode acreditar nisso, porque o nosso Deus, simbolizado aqui pelo guardião fiel, é Jesus, nosso Senhor. É Ele que morreu por nós. É Ele que se entregou, não tendo dolo nem falha nenhuma, para que nós pudéssemos nos reconectar com o Pai. Então, essa é uma obra extraordinária que está batendo na sua porta agora. Esse apelo. Cuidado, não cometa loucuras. Não troque Deus por um conselho, uma solução aparentemente boa. Vá na fonte, vá ao farol, o guardião farol que são os olhos do Senhor que está sobre toda a terra. Nós vimos que ele não é assim passivo. A busca, ele busca por cada um de nós. Essa busca é ativa. Então, o verbo que fala passam por, os olhos do Senhor passam por, sugere assim uma busca intencional, uma busca constante. Deus está ativamente procurando por você. Porque Ele nos criou. Ele nos deu livre-arbítrio. Nós escolhemos, eu pelo menos escolhi por 25 anos, nem querer saber dele. Mas ele continuou de braços abertos para mim. E até que um dia eu resolvi falar, tá bom, eu entrego a minha vida para o Senhor. E desde lá, né, que já são 41 anos, eu estou buscando esse caminho. Mas, como o rei Asa, não é tão fácil sempre você fazer a coisa certa. Você tem que confiar, aumentar a confiança. E como que a gente aumenta? Se a gente errar, a gente tem o arrependimento. Tem a humildade de falar, nó, Jesus, pisei na bola, me ajuda aí, me socorre novamente. E o amor dele é tão extraordinário, ele é tão fantástico, que ele continua de braços abertos para te acolher. Então, ele não quer que nenhum sequer se perca.
Ele está buscando ativamente pela sua vida. Se você ainda não tomou a decisão de falar assim, eu quero saber quem é esse Jesus, eu quero entregar minha vida a Ele. Então, o que Ele oferece não é você subir até o céu, é Ele que desce até nós. Ele não espera que o seu povo vá até Ele. Ele está de prontidão, vasculhando o mundo, buscando alguém com o coração aberto para seguir sua luz, para seguir sua direção, para se conectar com Ele. Então, continuando o resto, né? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, né? Buscando para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, ele não exige perfeição, ele não exige nada que a gente não possa ser nem alcançar. Ele só quer a humildade da entrega. Ele só quer esse coração maleável, um coração humilde, né? Então, um coração totalmente dele é um coração íntegro. Então, é um coração voltado, dedicado. Aí não tem como a gente ser perfeito, porque está escrito que não há um sequer um, né? Que não tenha pecado, mas ele está lá. Se porventura pecarmos, né? Depois que a gente vai para ele é um advogado que está ali pronto a nos defender, desde que a gente, né, tenha o coração humilde. Então, esse coração que ele está buscando é um coração que não está dividido entre Deus e o mundo, que busca saídas ou atalhos humanos quando deveria confiar nele. Essa confiança ela vai aumentando, você vai conhecendo, vai vendo que ele está te respondendo. Se você olhar para trás, você vai ver quantas milhares de respostas o Senhor já te deu. Então, essa lealdade exclusiva não é algo assim difícil. Então, mostrar-se forte, que o Senhor mesmo está falando que vai se mostrar forte para conosco, então ele não só busca observar, ele age, ele intervém, assim como a nossa parábola, que o farol, né, que simbolizando o guardião fiel, ele achou aquele barco que estava lá em luta, em dificuldades, e ele iluminou, ele trouxe direção, ele trouxe saída, né, para aquele barco. E assim é a nossa vida. Se você se entrega ao Senhor, Ele te trará a direção. A intenção de Deus a encontrar um coração, né, voltado para Ele, humilde, entregue, submetido, você vai caminhar com Ele, será um caminho de aventura. Então, Ele vai manifestar o poder dEle, Ele vai intervir, vai proteger, vai sustentar, vai lutar as nossas batalhas. Aqueles que confiam nele. E para confiar é um caminho, é um caminho. Então você vai, como diz, construindo esse caminho, né? Então, vamos, né, fazer aqui um resumo prático dessa lição. A disponibilidade de Deus, não importa a sua situação, o olhar de Deus está sobre você, pronto para agir. O desafio da integridade, o único pré-requisito que o poder de Deus, para o poder de Deus, é a lealdade total do nosso coração. Ele não exige perfeição, como eu já falei, mas exclusividade e confiança irrestrita. Então, na primeira parte, a gente viu a loucura de confiar no homem, né? Então, sempre que buscamos soluções fora de Deus, seja na riqueza, nas conexões políticas ou na própria sabedoria, não quer dizer que isso não possa acontecer ao longo da vida, mas o que Deus vai olhar com essa luz penetrante é a intenção do seu coração. Todas essas coisas são listas, se eu
for rico, eu não vou recusar, né? Se eu receber uma fortuna, eu não vou recusar. Se uma pessoa que eu conheço se tornar um político importante, eu não vou recusar ter relacionamento com ele. Mas o que Deus, com sua luz, ele penetra na intenção do coração. O que ele quer saber é isso. Qual é a intenção do seu coração? Você está comigo? Você está inteiramente comigo? Lembra que Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Não quer dizer que ele não errou. E ele errou feio em muitas situações. Mas era um homem que se arrependia, que tinha um coração humilde, um coração maleável, um coração que reconhecia os erros. Então, nessa passagem, a gente vê Deus está oferecendo o poder dele. Os olhos dele estão sobre toda a terra para fazer-se forte com aquele que tem o seu coração totalmente voltado para ele. Mas quando você troca a confiança nele por uma confiança, aqui o caso do rei Asa, o profeta foi até ele, o advertiu, ele não aceitou a advertência e ele passou a ter uma vida bem complicada, né? Acabou ficando doente, teve essa guerra, nunca ele conseguiu vencer o rei da Síria. Então, o cuidado é para a gente não cometer loucura. Que loucura? Procurar outros recursos que não o nosso guardião fiel, né? Que no caso aqui é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor procura hoje corações inteiros para manifestar a sua graça. Então, vamos dar uma recapitulada aqui nas lições do farol, né? Assim como o farol, o Senhor Jesus tem seus olhos sobre toda a terra. Desculpem. Não para observar os fortes, mas para mostrar-se forte em favor dos seus. Se o seu coração está inteiramente voltado para o Senhor, ele não importa a dimensão da sua tempestade ou quão pequeno e frágil você está. O guardião está acordado. Todo o poder do farol está focado em você. A sua vigilância, a de Deus, não é passiva, mas ativa e poderosa, garantindo que você chegue seguro ao porto seguro, que é Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Você pode descansar, porque a força que sustenta o universo está agindo a seu favor, porque Deus tudo fez, tudo criou. Seu barco pode ser pequeno, mas a luz que o guia é imensa. Bom, então eu já vou para a conclusão. A Bíblia nos dá conforto e também nos exorta a colocar no Deus da Bíblia, que é Jesus Cristo, todo o nosso coração. A exortação que haverá guerras, complicações e a oferta do amor, dos olhos, do cuidado, do zelo de Deus sobre cada um de nós. Então, só temos um que foi o alvo de toda essa mensagem. Vamos repeti-la no final. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí, como essa palavra estava sendo dita para o rei Asa, ele diz, nisso procedestes loucamente, pois agora terás guerra. Por quê? Porque ele não ouviu o Senhor. Então, eu gostaria de repetir com vocês. Porque quanto ao Senhor nosso Deus, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu vou entregar meu coração inteiramente ao Senhor Jesus. E não quero proceder loucamente. Eu não quero guerras evitáveis na minha vida. Então eu vou orar agora. Senhor, eu te agradeço porque um dia o Senhor me alcançou. Eu agradeço pelo teu amor, Senhor, infinito, incondicional. Eu agradeço porque sei que está comigo até a consumação dos séculos.
Eu te agradeço, Senhor, porque nada escapa dos teus olhos, pois estão sobre toda a terra. Eu te agradeço por todo o cuidado que o Senhor tem por mim, por cada um que me ouve. Deus te abençoe. Tenha uma semana na luz e na graça do Senhor. Jesus Cristo, Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. No nome santo de Jesus. Amém. Beijo no coração.